Olá, estamos aqui na nossa TV Web 43 e eu vou entrevistar mais uma candidata da nossa coligação do Partido Verde, uma mulher muito dinâmica, uma professora que entende tudo sobre turismo náutico, sobre turismo de uma maneira geral. Professora Rosana Mazaro, seja bem-vinda aqui à nossa TV Web 43. Inclusive, eu vou convidá-la para fazer um programa aqui sobre turismo, para a gente debater essa atividade importante, essa atividade econômica tão importante para a nossa cidade. Tanto programa na nossa TV que eu estou quase agora atropelando as palavras. Não, é verdade. Porque aqui é praticamente o dia inteiro, Rosana, a gente entrevistando os candidatos, fazendo live, fazendo programas sobre os mais diversos temas. Estou acompanhando. Discutindo problemas em bairro. Então, assim... E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Rosana Mazaro, sobre a experiência que ela tem no turismo. Ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento de Turismo, do Programa de Pós-Graduação em Turismo, que já foi coordenadora e fundadora, né? Exatamente. Fundou aqui o doutorado em turismo, né? O único do Brasil, o numa único do federal Brasil. ainda hoje. Exatamente. Então, Exato. Rosana, conta um pouquinho sobre você, como é que você veio, como é que você chegou em Natal, que eu acho que é uma ideia, que é uma história muito bonita, muito legal. Isso. Conta um pouquinho da sua vida e o quanto você tem a contribuir conosco. Né? Pois é. Bom, Carlos Alberto, é um prazer imenso. Você tem aquela câmera direto para você. Eu agradeço a você até o convite e a oportunidade de estar podendo, esse gerúndio é horrível, representar, de certa forma, o turismo e participar desta ideia que, enfim, que é tão importante de assumir a gestão da cidade de Natal e fazer uma gestão de forma como Natal merece, né? E tem vocação para. Né? O turismo é um dos setores mais importantes. Mas, então, até a minha candidatura, eu estruturei de 3 formas, eu fiquei refletindo qual poderia ser o meu papel aqui, então. E, no primeiro momento, é justamente o que eu uso para me apresentar. Né? E, logicamente, eu cheguei em Natal há 23 anos atrás. E cheguei velejando. Né? Eu sei que tem muita gente que sabe, mas também tem muita gente que ainda não sabe disso. Né? Então, isso é muito importante. Então, mais que, como eu digo, minha vida como professora e na academia, é a minha vida de navegadora e do mar, o que me trouxe até aqui e contribuiu muito para aquilo que eu sou hoje. Então, eu cheguei velejando, como todo velejador, num acaso, porque eu subi a costa brasileira toda, né? Nós saímos de Santa Catarina com o barco, e isso demorou 1 ano e meio, né, de navegação, então eu conheci toda a costa. E quando cheguei em Natal, assim, me surpreendi muito com a beleza, de fato, o fato de ter o Rio Potengi como um porto absolutamente natural, né, em termos de condições naturais físicas, que eu digo, em termos de protegido de vento, águas abrigadas, como nós chamamos na navegação, e a beleza natural mesmo do entorno, né? Imagina, 23 anos atrás, hoje a gente está um pouquinho mais, digamos assim, um pouco menos... Menos preservado. Cuidado. Menos cuidado. Exato, menos cuidado é a palavra, porque merece muito cuidado. E, na época, nós estávamos com uma base em João Pessoa, tinha ido a Fernando de Noronha, e quando nós viemos para cá, porque uma vela rasgou, nós não tínhamos condição de vento para ir para o sul, viemos aportar. E depois eu nunca mais saí, né? Bem, coisas de navegador mesmo, os ventos nos trouxeram. E imediatamente, quando eu percebi que ia ficar um pouco mais, eu procurei, eu já tinha o mestrado, eu sou administradora, também tinha mestrado já em administração pública pela Federal de Santa Catarina e já era professora da universidade lá, estadual. Eu velejei numa licença sem remuneração, mas depois, obviamente, eu me exonerei do cargo porque eu nunca mais voltei ao Paraná. Foi, né? Foi, então. Puxa. Na realidade, eu já tenho 2 exonerações do serviço público, porque eu acho que, enfim, quando a gente tem outros desafios, não pode se limitar a algo que, de repente, não está ali, né? Sendo satisfatório.
e ficar presa ao Paraná por conta de um concurso não seria uma lógica, sobretudo para um navegador num estado que não tem mar. O Rio Potengi tem um potencial econômico muito grande, né, Rosana? Extremamente estratégico. Eu estou falando isso em termos globais, em termos de Atlântico. Só de falarmos em Atlântico, né? Em termos de Atlântico Sul e em termos de Atlântico de uma forma geral. Esta posição estratégica que tanto se fala e que foi a base para na Segunda Guerra, a base da aeronáutica. De hidroaviões, né? De hidroaviões, né? Não é por nada, é pelo seu posicionamento estratégico. E imagina o que isto é para a navegação, né? Porque, como eu disse, 1 ano e meio não é porque a gente quer também. Não é só prazer. Subir uma costa ou a navegação, ela demanda muito tempo, né? A navegação é a vela que tem a autonomia de uma travessia. Bom, então, tem uma importância super estratégica. Então, em termos geográficos, em termos, como eu disse, por exemplo, o Nordeste, geograficamente, ele não tem ilhas, né? Nós não temos águas abrigadas, como temos baías, como o último caso é Salvador, que é muito privilegiado, é a maior baía navegável do país, né? Então, nós não temos esse privilégio de Salvador para cima. Todas as capitais nordestinas, elas têm os seus portos nos rios. Então, eles têm um papel importantíssimo. E Natal ainda associa outros elementos, que são esse posicionamento geográfico, a condição de vento, que é permanente, esses alísios, né? E que trouxeram os portugueses até aqui navegando. Não podemos esquecer desse fato, que é o Rio Grande do Norte, que também está nesse mapa histórico, né? Está ali o Forte, a Fortaleza não está ali por acaso, né? Então, ele tem fortíssimo em todos os níveis de navegação, né? Não só de recreio, mas todas elas, como um porto, como um ponto de apoio. Quem sai para o mar, seja qualquer nível de navegação, ele precisa ter os seus pontos e portos de apoio onde ele sabe que pode contar com determinado serviço, abrigo, enfim, né? E qualquer tipo de... Perfeito. Então, você chegou navegando e aí você começou a lecionar em Natal, né? Nós nos encontramos como professores, né? Nos conhecemos quando a gente dava aula para as mesmas turmas, né? Exatamente. Eu era professor de administração e Rosana também. Eu fui sua chefe. Você chegou a ser minha chefe? Fui, você lembra? O Lael, né? Eu era vice-chefe. Você substituiu, então, o Kellermann? Não, o Kellermann veio depois de mim, né? Foi Flávio, que era o nosso vice. Será que eu não saí antes, hein, Rosana? Não, foi o primeiro ano, não foi? Porque depois você foi para a Federal em 2000 e... Eu fui em 98. 98, Então, eu cheguei lá em 98. A gente estava junto ficou ali. 6 meses, sei lá, uma coisa assim. E aí, e depois logo depois a gente foi juntos para a universidade. Eu fui um pouquinho antes, né, para a Universidade Federal. Porque, na verdade, apareceu um concurso da minha área, né? Produção, logística, qualidade e tal. E você foi depois que apareceu um concurso na área de marketing, né? Eu fui para turismo já. Você já foi para turismo, Eu fiz a vaga para turismo. Perfeito. Exatamente. E depois de algum tempo, eu lembro que eu estava coordenando o PPGA, tinha feito o projeto do doutorado do curso, e a gente tinha um grupo estudando, né? O professor Thomas, Mauro Lemuel, você, e a gente começou a discutir como é que a gente criava o doutorado em turismo, né? Isso. E aí você pegou o projeto, foi lá e fez, né? Exato, era uma pós-graduação. E por ironia do destino, quando o primeiro ano da turma, eu fui convidado para ser subsecretário de turismo do estado e eu acabei saindo. E não estava lá nos primeiros 4 anos, né? Quando foi o período que coordenei, exatamente. Então... Eu fiquei 2 anos na UNP, mas aí é que está a melhor história. Porque quando a gente chegou navegando, o nosso plano era continuar a navegação, né? Todo navegador quer dar a volta ao mundo. Então, trabalhei 2 anos intensamente na UNP, mas então percebi que como a academia ia continuar sendo, né, parte da minha vida, a gente se organizou para ir fazer o doutorado na Espanha. Você fez doutorado em Barcelona, né? E fui de barco, fui velejando. Levei a minha casa comigo, né? Então, atravessamos o Atlântico, com parada Cabo Verde, Canárias, depois Gibraltar, e entramos no Mediterrâneo, Baleares, e aí vivi na Espanha 1 ano e meio no meu barco.
Eu digo isso porque é muito importante, porque, por exemplo, quando, né, a minha bandeira, que é o turismo náutico, então ela não é só vem da academia, né? Não é porque a gente estuda e sabe que é um segmento importantíssimo, que tem um potencial imenso e que Natal é estratégico, né? É porque eu sou navegadora, então eu sei das necessidades que tem, né, para um navegador e o potencial que tem aqui como porto, né, de lazer e de esporte, de recreio também, sem dúvida. Rosana é uma professora extremamente capacitada. Ela pode ser uma vereadora que representa muito bem o turismo e tem uma mente aberta, conhece o mundo e pode ajudar a gente a elevar nossas expectativas de desenvolvimento econômico, social e ambiental na nossa cidade. Então, eu tenho plena consciência que Rosana pode ser uma excelente vereadora, nos ajudar no planejamento turístico, na legislação do turismo, na legislação ambiental, né? Ela tem muita competência nessa área. Uma pessoa que tem doutorado, então... Eu tenho o estágio pós-doutoral na Inglaterra, também, em gestão costeira. Né? Gestão costeira, né? Gestão costeira e os impactos no desenvolvimento do turismo náutico, né? Essa relação aí a gente trabalha. Rosana, como é que está a sua campanha? Como é que o pessoal está se engajando? Número, como é que está as suas redes sociais? Como é que você está usando para divulgar? Olha, o que é que você esperava encontrar numa campanha política velha? Antigamente era tudo no papel, né? Hoje é digital. Como é que você está na sua campanha? Bom, eu devo dizer aqui que eu não esperava nada, porque eu nunca pensei na minha vida que fosse me candidatar, de verdade. Então tem sido até muito interessante, porque as pessoas, a receptividade que tem, porque imagina, eu tenho 19 anos, 17 anos de universidade federal. Tá? Eu voltei da Espanha, fiz o concurso e estou na universidade desde 2003. Então, e mais a UNP. É muita gente que passou por isso. Então, como tu disse, a gente fundou a pós-graduação, depois coordenei por 4 anos, fui atual presidente, fui a presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação. A gente tem uma interação muito grande e é muito interessante que eu digo que eu vou inventar o vereador internacional, porque se eu tivesse essa condição, o mundo inteiro tinha gente que votava em mim. Bacana. Então, eu tenho recebido um apoio importante de gente que reconhece que nós estamos nisso muito mais pelo que a gente tem para contribuir, né, do que por oportunismo ou por qualquer outra questão que não seja efetivamente qualificar, como eu tenho dito, a principal bandeira, o que me motivou, é qualificar exatamente a representação na Câmara Municipal de Natal. Natal é uma cidade que não só por questões estratégicas, ela é uma capital do Nordeste brasileiro, sabe? É impressionante como nós estamos muito aquém na representatividade. E veja bem, nós temos uma candidata que tem conhecimento em turismo, nossa principal atividade econômica, conhecimento no potencial que o Rio Potengi tem econômico, porque inclusive ela morou lá, né? Morou de barco e depois residiu na beira do rio. 10 anos. Ela conhece o que o Rio Potengi pode dar para essa cidade e pode voltar a representar, né? Além disso, ela tem um pós-doutorado em gestão costeira. E nós temos na nossa cidade graves problemas, sérios problemas de erosão marinha, de uso da costa, de necessidade de urbanização e de proteção do meio ambiente. De ordenamento, de uma forma. Então, veja como nós podemos ter uma vereadora extremamente qualificada para legislar bem, que é a função principal de um vereador, de uma vereadora. Exatamente, né? Exatamente isso. Agora, eu sei que eu vou fugir um pouquinho do nosso tema de campanha, eu vou pedir para ela contar aqui uma história, que é uma história de muita superação, mas é uma história de muita frieza, de presença de espírito, né? De aventura, né? Rosana estava viajando, eu não sei se era indo para a Espanha ou voltando aqui, atravessando o Atlântico. Voltando, então. E ela e o marido vinham voltando da Europa, né? Voltando Sim. de Barcelona. E no meio do caminho, o marido caiu do barco e ela ficou sozinha no barco. E ela teve que voltar para resgatar o marido, depois de algum tempo navegando. Então, isso é um fato interessante, porque mostra que nessas situações de risco, as pessoas têm que tomar decisões rápidas. Tem que saber fazer tudo na hora certa.
E eu me lembro que você contou que você, na hora, que a primeira coisa que você fez foi baixar as velas do barco. Sim. Uma coisa dessa, né? Claro. Então conta aí aquela rotina, aquela sequência de passos que você tomou, que não foi rápido, não. Você passou um tempão procurando, não foi? Na verdade, eu não tenho muita dimensão do tempo, nenhum de Porque nós dois. a cabeça fica muito louca. Lógico, né? é. Mas acho que já que a gente está gravando, É. isso é uma coisa para a gente ficar registrado, né? E eu acho que é interessante contar, porque assim, apesar de ser uma coisa que é de aflição, já se passaram tantos anos, então assim, eu acho que seria interessante você contar isso, porque Claro. eu acho que é uma coisa que mostra que a pessoa na vida toma decisões, a importância da tomada de decisões, a importância de ter fibra na hora certa, de ter equilíbrio emocional nessas horas, né? Nossa, tem que ser. Não é? Então não é brincadeira, né? Não, não é. Na verdade, toda a navegação, né? A gente vê aí, chama de aventureiro, Amir Klink, mas não tem nada mais planejado, tem que ser minuciosamente pensado, com antecipação, do que a navegação. Né? Você tem que estar preparado para todas excelência essas... da administração. Sabe? É o planejamento que tem que ser operacionalizado. Né? Então, não tem teoria. A gente costuma dizer que a gente leva um outro barco com a gente, né? Então, você, além de tudo, tem que saber fazer tudo. Você tem que ter backup para tudo, né? Então, a primeira coisa é que nós dois, por exemplo, todo mundo fala, só vocês? Eu falo, não, o menos é mais, porque exatamente isso, na navegação precisa se saber, todos precisam saber tudo que está acontecendo, porque... E homem ao mar, inclusive, é um treinamento que a capitania dá, e normalmente é o maior pânico da navegação. Era o meu maior pânico. Não era o mar, não era a tempestade, porque isso tu controla, né? Como a tecnologia da vela. Mas era homem ao mar. E isso me aconteceu entre Canárias e Cabo Verde. Se você olhar no mapa, é aquela música do a milhas e milhas e milhas de qualquer lugar. Ixi, Maria. Era assim, umas 500 milhas de qualquer dos pontos. Tem 900 milhas entre um arquipélago e outro, né? E a gente estava longe da costa africana. Então... foi de manhã, ele levantou para o peixe que a gente pescava. Para pescar, deixava uns anzóis lá, para né? limpar o peixe que a gente pegava, né? De manhã no currículo, e ele escorregou, pegava com um balde amarrado, e ele, daquele dia, escorregou e caiu na água. E foi horrível, porque... Você ouve o barulho, né? Você ouviu o barulho da queda, já né? da queda, né? E imediatamente você... Aquele... Né? Exato. Então, na fibra do barco, gritou, na madeira, né? Era um barco, atrás era a fibra, ele estava na saia de popa, então ele estava fora do barco, né? E quando a gente navega muito tempo, é aquela história do ganhar autoconfiança, né? Acaba acontecendo. Bom, enfim. Você teve que... Até hoje eu fico muito nervosa. Você estava dormindo, viu? né? Eu estava deitada. Deitada ainda, deitada, né? Então, eu levantei imediatamente, lógico. Ainda tentei jogar a boia, mas daí isso, sim, no pânico, ela ficou retida no barco, o cabo esticou, não alcançou, ele foi se afastando. Ele tentou segurar nos anzóis que estavam no currículo, continuava lá, enfim. Bom, então, toda a frieza do mundo. Ali a gente estava com um mar favorável, ou seja, a gente estava com um barco com muita velocidade e muita vela. Toda a vela praticamente em cima. E o mar, conforme ele vai crescendo, né? É o que a gente chama, né? Lá no mar aberto ele vai crescendo, ou seja, muita onda. Eu não tinha a menor condição, então aí é onde vem. Graças a Deus, ou seja, não paraliso no pânico. É exatamente tem isso gente que fica, falou. tem gente que petrifica, né? Não, ali foi a maior prova do mundo, né? Eu estava grávida. Era de Giovana. Eu voltei grávida da Espanha, mas eu era assim, 2 meses para 3 meses, né? Então, nem aparecia. Mas, então, todo o raciocínio, eu não conseguiria com o meu barco, porque era um barco estável, né, de cruzeiro, mas não veloz. Então, voltar no contravento. Então, baixei todas as velas e fez todo o ritual de ligar um motor, torcendo para que funcionasse, porque o motor passava dias sem funcionar, né, com a vela no mar, a gente não usa o motor. Mas fiz toda a sequência lógica, né? Como é que você virou o barco? Todo o motor. Bom, aí então, com todas as velas com a embaixo, vela você deu o motor, bordo? O motor, aí eu voltei no contravento. Então, você pegou o motor e voltou exatamente no contravento. Exatamente no rumo contrário que a gente estava, porque era onde ele tinha caído. Então, a minha esperança é que ele ficasse boiando só, né? Então... E foi muito aflitivo. Eu sei que demorou muito, porque... Você vinha numa velocidade muito forte. A gente vinha... Teve que voltar no contravento devagarinho, contravento, num motor, com um barco de veleiro, só para quem conhece, para imaginar a situação. Então, o pânico, mas tudo bem. Depois de um determinado momento, era 7 e pouco da manhã, né? Então, o sol no leste,
eu não conseguia ver longe. Então, eu fui indo com o barco. E ele, quem me viu, e gritou, então, pela voz, eu fui no rumo que ele estava. Você foi tentando identificar e Fui colocou... tateando o mar, ele foi muito louco, porque depois Quanto a tempo você versão demorou? dele... Mais ou menos ele acha que demorou quanto tempo? Eu estimo, porque realmente o pânico é uma coisa... Mas eu estimo que deva ter sido uns 40 minutos, 1 hora, sério, tudo Certo, isso. certo. Agora, eu demorei muito para baixar as velas, que eram velas grandes. Eu tinha muito medo, para quem conhece, de dar o jaibe, que é uma manobra que pode quebrar o mastro, né? Porque com muita vela... Enfim, fiz muitos esforços. Quer dizer, você foi lá, tira uma, tira eu só sei duas... que quando eu cheguei perto, ele estava próximo ao barco, que ele gritou, tô aqui, que eu já vi ele próximo, assim, né? Mas tinha uma correnteza que eu desliguei, botei o motor no neutro, e eles conseguiu segurar no barco e conseguiu subir na saia de popa. Eu, sinceramente, desfaleci completamente. Entrei pro barco, fiquei 3 dias, não queria sair, não queria que ele saísse pra Isso nada. eu acho que merece um livro, né, Rosana? A Você sua vida, merece, essa história no mar, isso tudo tem, essa vinda para Natal e tal. Eu achei que poderia ficar louca, porque imagina assim, você ficar no meio do mar sem... Não, eu não conseguiria imaginar a situação se não fosse resgatando, né? Perfeito. De jeito nenhum. Então, ó, vocês vão ter muita oportunidade de conhecer a professora Rosana Mazaro, porque ela está convidada para, a partir da próxima semana, começar com o programa TV Web 43 Turismo. Então, ela está convidada e já aceitou. Nós vamos debater o turismo da nossa cidade aqui em vários programas, tá? Trazendo pessoas que a gente conhece, que sabem que fazem trabalhos sérios aqui na nossa cidade, para a gente resgatar essa atividade econômica tão importante para Natal, tá? Então, Rosana, dá um alô aí, só se despedindo para o pessoal. Eu sei que você não ia falar isso nos seus programas, mas você mostra que você tem uma heroína para votar aqui. Tá? Então, a pessoa que vai defender você também. Se resgatar a nossa cidade. Ela resgatou lá o Náufrago, que era o marido dela na época, e Giovanni, um grande amigo que eu tive. E você vai estar convidado, então, para ser resgatado, tá? Você tem quem votar. Professora Rosana Mazaro, 43, aí 0 pronto. No final. Então, eu só queria dizer que no programa eu vou ter a oportunidade de apresentar as propostas que a gente tem para o turismo. São importantes, a gente está trabalhando nela, né? Então, convido para todo mundo vir conhecer. Porque o Carlos Alberto não me deixou falar das propostas, mas nós temos. Ela vai ter muito tempo para falar sobre isso. Muito bacana, tá? Né? Isso. Então nós voltamos logo em mais um programa na nossa TV Web 43. Fica por aí, volta nas nossas lives também, logo depois do Guia Eleitoral.